Olá, pessoal. Eu sou a professora Marijane Fernandes, professora de língua portuguesa. E a aula de hoje será sobre estrutura textual com foco no parágrafo padrão. O parágrafo padrão tem sido um tipo de estrutura textual já trabalhada há muito tempo por muitos teóricos de renome. Por exemplo, o próprio Otton Garcia. É preciso entender essa unidade mínima de estrutura textual para então fazer a estrutura macro de um texto. A ideia do parágrafo padrão é exatamente organizar as ideias. E por que essa minha vontade de trabalhar agora a ideia do parágrafo padrão? Porque se você observar o exemplo, ou os exemplos das últimas redações que tiraram nota 1000 no Enem, a estrutura do texto macro apresenta em cada parágrafo uma espécie de parágrafo padrão. E esse parágrafo padrão nada mais é do que uma espécie de microtexto. Um parágrafo que apresenta introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas para isso, hoje, a minha intenção é trabalhar exatamente essa unidade mínima, essa unidade básica. Para isso, acompanhe comigo no exemplo. No exemplo dado, você observa que eu dividi em cores. Tem a cor preta, azul, verde e novamente volta para a cor preta. E observem que algumas palavrinhas ou expressões elas aparecem na cor vermelha. Exatamente, o que eu quero? Eu quero que você imagine a estrutura do parágrafo padrão. Introdução, nós temos a seguir duas partes, a de azul e a de verde, dividida em períodos que apresentam o desenvolvimento 1 e 2, e novamente lá no finalzinho a conclusão. Essa parte de vermelho exatamente apresenta a coesão e o texto ele está muito bem conectado. Primeiramente, quando nós temos essa questão da coesão, a coesão é o elemento responsável pela tessitura do texto. Quando eu falo de tessitura, vem de tecer, de organizar o texto para fazer com que um texto seja verdadeiramente um texto. Sem a coesão, não vai ser texto, vai ser um amontoado de palavras. Coesão e coerência. Coesão ela é responsável por esse mecanismo de ligação da oração, das palavras, entre os períodos e também entre os parágrafos. E a coerência é a não contradição do texto. São dois fatores essenciais no texto. Eles andam lado a lado. Eles fazem com que um texto seja verdadeiramente um texto. E é o que vou apresentar justamente neste modelo aqui do parágrafo padrão. Observem, então, que neste exemplo do aluno Vitor Fernandes, ele vai fazer um parágrafo padrão e ele coloca um título sobre sociedade evoluída, porém racista. Nós já percebemos que a proposta dele é falar sobre o racismo, mas ele precisa delimitar essa ideia, porque quando penso em racismo é um assunto amplo, tem muitas coisas para se falar sobre o racismo, ele precisa delimitar a ideia. E aqui o objetivo dele, além de tudo, é delimitar essa ideia num único parágrafo. Ele precisa do poder de concisão. O que é concisão? É enxugar o texto. É colocar exatamente palavras e aquelas palavras que elas são certeiras, aquelas palavras que elas são adequadas, sem enrolação, sem rodear no texto, como falam, sem encher linguiça. E é exatamente o que ele vai fazer. Então, ele apresenta a tese dele. Acompanhe no exemplo. Nota-se na contemporaneidade a existência do preconceito racial em várias partes do mundo. Esta é a tese dele. Ele apresenta, então, esta questão do preconceito racial em várias partes do mundo. Está bem geral, está bem amplo, ele tem uma intenção em relação a isso. Em seguida, acompanhe no exemplo, ele diz o seguinte, esse fato é um mecanismo de coesão, porque ele retoma o período anterior. Ele retoma tudo isso, esse fato, ele costura o texto. Seguido, ele diz, esse fato fica claro ao se analisar, por exemplo. Novamente, nós temos aqui em por exemplo, o mecanismo de coesão, porque ele ressalta exatamente o exemplo que ele vai dar, ele vai buscar dados para mostrar exatamente o que ele falou na tese. Por exemplo, acompanhando a leitura do texto, a sociedade brasileira.
Então ele coloca aqui os travessões. E nesses travessões, a ideia dele é fazer uma explicação para o que ele falou anteriormente, a qual, desde a formação, é excludente em relação aos negros, relegando-os à marginalização e ao mundo do crime. E ele fechou aí os travessões, ele coloca essa explicação entre travessões. Outra coisa para chamar a atenção é que ele faz uso das aspas. Por que ele faz uso das aspas? Primeiramente, ele quer enfatizar. Segundo, ele quer evitar o processo de oralidade. Não é permitido oralidade no texto dissertativo. O Enem não permite oralidade, ela deve ser imparcial. E para evitar isso, ele coloca entre aspas, acompanhando. Que usa expressões como preto correndo é bandido. Novamente o termo entre aspas. Por quê? Preto correndo é bandido? Porque é um dito popular e, com certeza, um dito popular muito preconceituoso. Novamente, ele usa as aspas para mostrar exatamente essa ênfase sobre o preconceito racial. Ele fechou o primeiro período, ele fechou ali o primeiro argumento do parágrafo padrão. Em consoante, ele usa aqui um conectivo que dá sequência, uma coesão sequencial. Cita-se a sociedade norte-americana. Novamente, o uso dos travessões. Por que ele faz uso dos travessões? Porque ele quer manter o paralelismo com o que ele fez anteriormente, no período anterior. A mesma construção. Se ele usou os travessões anteriormente, ele volta a usar agora também para a explicação. E ele diz o seguinte: a qual durante anos segregou a população negra a subúrbios sociais e, além disso, observe que o além disso também é um conectivo, não a protegia de movimentos racistas como a Ku Klux Klan, que na atualidade permite indiretamente a segregação racial através de bairros específicos para cada tipo de cidadão. Mais uma vez, fez uso das aspas, para evitar a oralidade, para dar ênfase no texto. E ele vai concluir, dessa forma, fica evidente o preconceito racial pelo mundo. Nessa conclusão que o aluno faz, ele retoma rapidamente o que ele falou na tese. É claro, pessoal, que aqui nós temos um parágrafo padrão. Nós não podemos fazer uma conclusão mais ampla, uma conclusão daquelas que é exigida pelo Enem, porque nós não estamos trabalhando com o texto ampliado. Nós estamos trabalhando aqui com a ideia do parágrafo padrão. A ideia de sintetizar, de fazer conciso um assunto que ele delimitou aqui como preconceito racial. E nesta delimitação que ele faz, ele trabalha de uma forma muito clara, com introdução, com desenvolvimento e conclusão, esta ideia num único parágrafo. No texto do aluno, ele fez tudo isso em 10 linhas. Ele fechou um parágrafo em 10 linhas. Então, para isso, ele precisou realmente utilizar muito bem as palavras. Se você observar no texto do aluno, ele não se contradiz. Aquilo que ele se propõe a falar no início, ali na tese dele, o que é a tese? É a ideia central. É a chamada frase núcleo, é o chamado tópico frasal. Aquilo que ele se propõe a falar no início, ele pega cada período e ele desenvolve. E mais ainda, voltando para o título, nós temos sociedade evoluída, porém racista. E ele vai realmente fechar a ideia no título. É uma sociedade que ela evoluiu, o tempo passou, deveria ter melhorado essa sociedade, deveria ter acabado com o racismo, essa sociedade ela deveria deixar de ser preconceituosa. É uma sociedade evoluída com tantas informações, no entanto, ela continua racista. E observem que até no título ele coloca um conectivo. Este conectivo, porém, é um conectivo adversativo, é a contra-argumentação, que inclusive no título ele coloca essa ideia da contra-argumentação. É isso aí a ideia de um parágrafo padrão. É essa ideia que mais tarde, ao trabalhar um texto ampliado, vai se trabalhar em cada parte do texto um parágrafo padrão, um microtexto, uma ideia que ela é iniciada, que ela é desenvolvida e que ela é concluída. E essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido de muito proveito. Fique esperto!